Olá, bom dia. Estou aqui, nesse dia 19 de abril, que é se intitulado o Dia do Índio. Mas por que dia 19 de abril é o Dia do Índio? Já se pararam para perguntar? Qual é o objetivo dessa data? Dia 19 de abril foi um dia em que várias pessoas se reuniram em um congresso internacional. E lá eles discutiram sobre essa cultura indígena, sobre a preservação do povo indígena, eles lutaram, nessa data, nesse congresso, para a preservação dessa cultura tão importante. E essa celebração, qual é o objetivo, qual é o propósito disso? Porque é o dia da gente fazer uma reflexão, de a gente voltar no passado e lembrar das nossas origens. Afinal, muitas pessoas a gente conhece que falou assim que o Brasil foi descoberto. Vocês lembram da nossa aula de história lá na nossa sala? Que a gente aprendeu que o Brasil não foi descoberto, porque ele já existia povos aqui, povos que tinham sua própria cultura, sua própria maneira de vestir, de comer e de viver, e que quiseram o quê? Impor uma nova cultura para eles, quiseram destruir tudo, mas não conseguiram. Por quê? Porque os índios foram fortes, foram povos guerreiros e que lutou pela sua própria cultura. Então esse dia é um dia muito importante para nós, porque afinal, nós brasileiros temos que conhecer a nossa própria cultura, da onde a gente veio, a nossa origem. E vocês sabiam que existem hábitos que a gente tem aqui no nosso dia a dia que faz parte da cultura indígena? Por exemplo, o hábito de tomar banho, de gostar de água, de ir pro rio. Sabia que tudo isso faz parte da cultura indígena? Os índios que tomavam banho todos os dias. Outro hábito que a gente tem de ter panelas de barro em casa, peneira, flecha, tudo isso também é da cultura indígena. Na nossa alimentação, a gente vê os frutos, a gente vê o uso do milho, da mandioca, tudo isso também faz parte da cultura indígena. Então, é muito importante a gente conhecer da nossa origem, conhecer a nossa verdadeira cultura e o mais importante, valorizar. Nós temos que dar valor aos índios, porque eles foram guerreiros, eles lutaram pela sua própria cultura, E isso se vê até hoje. Até hoje existem povos indígenas que luta pelas suas terras, luta pela sua tribo, luta para preservar a sua cultura. Ele não quer dizer que eles andam pelados até hoje, vivem lá no meio da floresta. Não, existem índios no meio da nossa sociedade. Eles são seres tecnológicos, existem índios médicos, advogados. Eles são seres que se desenvolveram também, mas eles não deixam de lado a sua cultura, porque eles valorizam e preservam. E nós, como os brasileiros, nós também temos que fazer isso, preservar. E uma maneira de preservar e de lembrar dessa cultura é através das lendas. E eu vou contar uma lenda para vocês hoje. É a lenda da mandioca. Alguém conhece? Lá nos índios Tupi, existia uma índia que teve uma filha linda, linda, linda. Essa menina, parece que ela era especial. E quando ela nasceu, a mãe dela deu o nome dela de Nani. Era uma menina bonita, de pele clara, ela era alegre, falante, ela era amada por todos, ela era bem diferente. Nani parecia ele esconder um mistério, porque ela era uma menina muito diferente mesmo, muito especial. Ela vivia sorrindo, transmitindo alegria pelas pessoas da tribo. Certo um dia, a índiazinha, ela não conseguiu se levantar da rede, sabe? E todos os índios vieram ao redor da rede, olharam, todo mundo ficou preocupado porque essa índiazinha era muito querida, como ela estava passando mal. O pajé, que é o chefe da tribo, ele correu, tentou, levou ervas, bebidas, fizeram rezas, praticaram a sua cultura ali, mas nada assim adiantou. Mesmo com as rezas, com segredos das ervas, nem as águas profundas foram capazes de evitar a morte da Nani. E todos da tribo ficaram desolados. A menina, e o mais interessante, dizem que a menina morreu com um sorriso no rosto. Os pais, então, vendo aquela situação, resolveu enterrar ela na própria oca onde elas moravam, pois isso já era costume ali daquela região, daquele povo. E eles rezaram
abriram a cova, né, e enterraram ela ali. Naquele momento, todos os índios choraram, várias lágrimas, né, foram derrubadas ali naquela oca devido à saudade da menina. E os dias foi passando e o lugar que a menina foi enterrada nasceu uma planta muito bonita. As flores eram viçosas, a raiz era bem escura por fora e branquinha por dentro, lembrando a cor da pele da Nani. A mãe chamou o arbusto de maniva, em homenagem à sua filha. Os indígenas passaram a utilizar a tal planta para fabricar farinha, cauim, que era uma bebida de gosto muito forte. E a planta também, ela ficou conhecida como mandioca, uma mistura de nani com oca, que é a casa do índio. Por ser tão difícil, por ser tão útil, né, ela se tornou uma alegria, um símbolo de alegria e abundância para os índios, as flores dessas raízes. Então, tá vendo tanto que interessante? Existem várias outras lendas. E fica aqui, né, o meu incentivo para a gente conhecer, preservar e respeitar essa cultura indígena. Um beijo da Tia Dani.